Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante FT desde 2010. Então, uso para os meus objetivos de transformação desde 2010. Em abril vão fazer 9 anos que eu ajudo a mim e as pessoas aqui no Brasil e no mundo a atingir seus objetivos com maior facilidade e leveza, né? Suavidade, resultados transformados e atingidos. Então, para mim, é uma imensa alegria estar por aqui hoje, contar mais os resultados dos meus clientes, contar mais dos meus próprios resultados, coisas que eu descobri, coisas que hoje eu estou ajudando outras pessoas a descobrirem, a saírem, né, dessa fumaça que para a maioria o que é nos relacionamentos que as pessoas têm, parece uma névoa, né, que elas estão se relacionando, não estão sabendo para onde estão indo, se estão com a pessoa certa, se estão, né, a dúvida é cruel e sempre a mesma, né, será que eu estou com a pessoa certa? Será que eu estou com a pessoa para mim? Será que eu estou com a pessoa, né, para minha etapa de vida? Será que essa pessoa vai ser boa para mim? Todas essas dúvidas, boa parte delas, elas estão ligadas a esses motivos, que nos levam a ter relacionamentos que acabam começando já falidos. E hoje vou falar mais uma vez sobre relacionamentos, porque o pessoal me pergunta bastante a respeito disso, né? Eu acho que na verdade tudo é relacionamento, a gente está se relacionando com as pessoas, com o dinheiro, com o nosso corpo, com as pessoas no nosso trabalho, com o tipo de trabalho que a gente tem, tudo é relacionamento. E isso acaba fazendo que as pessoas se sintam chocadas, né? Quando elas percebem assim que, então eu não encontrei a pessoa certa, né? Eu não tô no caminho certo nessa relação. E na verdade, a pessoa muitas vezes ela tá fazendo alguns pecados, até tendo algumas atitudes que não são apropriadas mais para a etapa de vida dela. Por isso elas se sentem nesse carrossel, nessa montanha russa de emoções, né? E isso faz com que elas muitas vezes fiquem calejadas nas relações e decidam muitas vezes não se relacionar mais, né? E na verdade é no relacionamento que a gente se vê profundamente, porque o relacionamento íntimo, um relacionamento que não precisa ser marital, né? Não precisa ser de casamento. É muito importante que as pessoas tenham essa percepção delas. Hoje estão falando do tal do relacionamento líquido, né? E que é aquele que vem e vai muito rápido, quando já foi. E até um dos coautores no livro que vai ser publicado em seguida, que eu participo, né, fala especificamente num capítulo como esse, mas eu quero levar isso mais fundo para vocês, porque é tão importante a gente perceber que na verdade tudo se trata especificamente de como a gente está se relacionando com a gente e como isso aparece nas relações, né? Um dos grandes pecados, um dos grandes movimentos, atitudes bombásticas que as pessoas têm, né, nas relações e acabam fazendo as relações falirem, é porque elas estão então, elas estão se relacionando com as próprias, elas estão encantadas com as próprias projeções. Aquilo que já está legal na vida delas, elas encontram alguma semelhança no outro e elas se apaixonam por aquilo ali. E na verdade, o outro, por isso que a paixão dura pouco. A paixão, além de ser um fenômeno químico no corpo, ela é essa questão de projetar o nosso, né, a gente enxergar o melhor da gente no outro. E na verdade o outro é o que é, ele faz o que pode, né? E a gente cura isso. Porque o outro nunca vai ser o que a gente é. Quando as pessoas dizem assim, eu encontrei, né, uma pessoa que é igual a mim, isso não existe. Cada um é um. O que vão existir é alguma semelhança. Então acabam sendo relações narcisistas. Tu começa extremamente apaixonado por uma pessoa, com a ilusão que o que tu tá vendo no outro é o que o outro é, e na verdade é a projeção de ti mesmo no outro. E aí tu
faz. Aí começa, com o tempo tu começa a ver, com a convivência, com as coisas do cotidiano, né? E aí não, a pessoa não é aquilo, e a gente se decepciona. Porque a gente criou aquela ilusão que o outro é a projeção da gente. No sentido de ser integralmente a projeção, que a pessoa não tem nada além da projeção. Aí a gente se apaixona pela projeção da gente mesmo no outro, do que tá dando certo na gente lá no outro. E aí a gente acha que isso é o amor. E aí eu nem falei do capítulo que a gente se vicia nessas taxas químicas, né? Isso eu já falei numa outra live, mas para sair dessa questão de viver se apaixonando, né, e de olhar para fora, o importante é se amar, se aceitar, se respeitar. Se a gente não foi aceito por pai, não foi aceito por mãe, não foi aceito por tio, por parente, tá na hora da gente assumir isso. A gente é o adulto na nossa relação conosco. Então assumir a gente com o nosso lado luz, o nosso lado sombra. O nosso lado que deu certo e o nosso lado que não funcionou. E ir avante. Sustentar essa relação. Dar suporte nessa relação. No final dessa live eu vou fazer uma sequência de EFT para a gente sair dessas projeções. Da paixão pela projeção de si mesmo. Outra grande atitude bombástica que destrói qualquer relacionamento é que as pessoas já vêm mascaradas para as relações. E na verdade elas vêm assim porque elas têm medo de ser rejeitadas. No momento que elas são rejeitadas uma vez por pessoas importantes para elas, e isso começa a acontecer ali, essas sensações, essas captações de rejeição, elas começam a acontecer na idade entre 3 e 9 anos, ok? E aí a pessoa registra aquilo ali e ela começa a criar maneiras de se expressar para que ela possa tentar ser aceita. E aí é por isso que depois as pessoas têm explosões emocionais. Porque tu não me aceita, porque tu não me entende. A pessoa mesmo não se entende, ela vive mascarada para o mundo, ela tá mascarada para ela mesma também. E aí tem uma hora que a máscara cai. Quando essa máscara cair, vai ser como aconteceu com uma ex-cliente minha. Eu digo ex porque agora ela se aplica a FT sozinha, né? Então ela chegou e disse assim pra mim: Nara, me separei do meu marido. Eu falei assim: ué, o que aconteceu depois de tantos anos casada, né? Ela disse: meu marido bebe muito. Meu ex-marido bebe muito. Eu disse assim: e tu não sabia quando tu conheceu ele não era de beber já na época? Ela disse assim: não, ele não tinha isso, ele não era aparente isso, ele bebia socialmente, um copo aqui, outro copo ali, quando a gente saía com os amigos, né? E isso foi se intensificando com o passar do tempo. E eu não quero mais sustentar bêbado. Eu falei assim: que legal. Tu tentou conversar com ele a respeito disso? Nara, tentei várias vezes, mas nunca adiantou, né? E agora eu cansei. Então, assim, a máscara do cara caiu com o passar do tempo. No início, talvez, na relação, ele percebeu que, né, poderia esconder isso dela. E depois, com o tempo, aquilo foi se revelando, porque, claro, a pessoa entra nas rotinas diárias, tem a pressão, né? Para o homem tem muito a pressão de ser o que mantém a casa, né? Que eu acho isso hoje já caiu no Vale da Sombra e da Morte, né? Hoje é uma divisão, né, de todas as funções, de todas as atividades, mas tem muito homem que ainda pensa, ainda tá nessa visão de si mesmo, que ele é o esteio da casa, que ele é o esteio, né, que ele é o suporte, e aí acaba que muitas vezes isso não vai acontecer, e aí a pessoa começa a procurar alguma coisa para aliviar a tensão. Vai para a bebida, que é uma das drogas lícitas, né? E começa a aumentar as doses para sentir maior alívio. E aí quando vira alcoólatra, porque vai aumentando as doses. Então, assim, ela sempre muito trabalhadora,
mas quando o marido se mostrou não reflexivo, né, a mudanças, porque era bom para todos os envolvidos, não era só para ele não ser alcoólatra, era para ela também, ela se sentir melhor com ele, para ela viver melhor com ele. Ela não conheceu ele alcoólatra, né? E ele acabou se tornando, né? Até hoje eu não sei o outro lado da história, né, que seria o motivo para ele ter ou se revelado ou ter se tornado alcoólatra, né? Mas é um exemplo assim que com o tempo as máscaras caem, né? Não adianta, tu vai usar uma energia para mostrar uma imagem e tem uma hora que você não tem mais aquela imagem. Então, tem tantas histórias de clientes para contar para vocês, mas o próximo item que eu quero falar aqui, traumas anteriores nos relacionamentos amorosos e ou nos familiares. Normalmente, quando tem trauma nas questões amorosas, tem trauma antes nas questões familiares. Na relação entre os pais, na relação entre os pais e outras pessoas e na relação entre os pais com aquela pessoa que tem dificuldades de se relacionar. Então, é uma atitude bombástica não ver, não botar luz nessas feridas antigas. E aí tá sempre... que é o próximo item aqui da lista, buscando suporte em alguém, buscando amor em alguém, buscando cuidado, buscando reconhecimento, buscando proteção, afeto. E aí a pessoa não se dá afeto, ela não se cuida, ela não se dá amor, ela não se protege, ela não se dá, ela não cura as suas questões do passado, ela não está se dando suporte. É ela que precisa se dar suporte. É ela que precisa dedicar algum tempo diário ou semanal. Eu gosto dos 20 minutos por dia de EFT. É uma coisa muito boa, né? É uma medida profilática, tu vai avançando, vai analisando teus resultados, vai vendo o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que tá funcionando, o que não tá funcionando. E aí você vai avançando nessas questões, vai tendo melhores resultados. Hoje uma cliente me perguntou assim, Nara, então os sinais que o outro está emitindo para ti é para tu não te meter num problema pior. Na verdade é um pouquinho diferente. O sinal que o outro está te dando, né, na relação que tu está tendo, seja no trabalho, na relação íntima, na relação parental, tá ali te mostrando como tu tá te tratando. E nesse tratamento, se tu tá no outro buscando suporte, significa que tu tem essa sensação que tu não teve suporte antes. Então eu lembro que uma vez eu fiz isso, né? Eu tava com o meu casamento em crise e aí comecei a pensar assim, o que eu realmente busco nesse casamento? Bom, esse casamento, eu quero um companheiro. Companheiro, eu tenho meus amigos. Eu quero uma pessoa que me ouça. Meus amigos me ouvem, eu tenho tais e tais amigos que me ouvem. E se esse não estiver disponível, eu posso fazer outras amizades. E eu quero uma pessoa para falar inglês. Puxa vida, tem tantos sites de aplicativos para tu falar idiomas, com nativos, que tu não paga nada, ainda conhece outras pessoas, conhece outros países, outras culturas, né? Então, eu fui fazendo aquela lista do porquê que eu estava naquele relacionamento, eu comecei a perceber que 90% das questões eu estava fazendo uma confusão do que era realmente se relacionar. O que era realmente estar com alguém. Sendo que tudo isso eu já tinha com outras pessoas. Eu quero alguém para viajar, convido os amigos para viajar, se não, os amigos não puderem viajar, eu viajo sozinha, como já fiz muitas vezes. Então assim, é uma questão assim de perceber o que é realmente amor e o que é bengala emocional. E essa questão do suporte aí não dá certo. Buscar suporte no outro, o outro também está buscando. Então por isso que dá os relacionamentos que terminam bombasticamente, que tem os conflitos, né? Que tem as questões desconfortáveis e que acabam sendo, né, totalmente traumáticas. Aqui, por exemplo, uma cliente minha não foi reconhecida pelo pai, a mãe morreu no parto dela
e ela foi criada por uma tia que passou a ser a mãe adotiva dela. Então, ela tinha já aquela carência, assim, já do útero materno, da gestação, no DNA. E aí, quando ela teve o relacionamento, quando ela se encontrou comigo, a primeira vez pro atendimento, ela disse, Nália, eu tenho um relacionamento de 4 anos já, mas eu já tô com síndrome do pânico, eu não consigo sair de casa, eu não tô conseguindo trabalhar direito, a minha vida... O cara tem muito controle sobre mim, ele até me ajudou a decidir que profissão eu ia ter, como se eu não tivesse condições de decidir a minha profissão, e agora eu tô me sentindo sufocada. Eu talvez queira terminar essa relação, mas eu não consigo nem pensar o que eu vou fazer, eu tô no pânico. E aí nós começamos a trabalhar a EFT para que ela pudesse curar essas feridas lá com a mãe, com o pai, né? Essas questões não resolvidas, até a culpa que ela sentia pela morte da mãe. Olha, foi assim um enrosco para trabalhar com a menina, mas foi assim revelador. Hoje ela tá casada com um rapaz que ela ama, que ama ela, que ela tem até uma menina, ela tá assim... vivendo outro tipo de realidade na vida dela. Claro que sempre vão existir percalços, porque quando tu tá se relacionando, né, o relacionamento conjugal é um relacionamento íntimo e tu vai se ver cada vez mais intimamente. Mas ela conseguiu superar aquilo em poucos meses. Eu não me lembro se foi 3 ou 4 meses. Quando ela veio me contar que tinha tido coragem de terminar aquele relacionamento, e ela botava muita questão assim, os outros me criticam muito, é cidade pequena, né? Eu usava aquilo como desculpa, como bengala, né? E continuava se mantendo naquele relacionamento tóxico, porque ela tinha essa carência profunda, tá? Que ela nunca curou. E aí... Claro, o pai nunca voltou a se relacionar com ela, a mãe morreu mesmo e acabou, né? São fatos da vida que a gente não pode negar, mas como você encara esses fatos são outros 500, né? Como você se relaciona com o seu passado e como você é agora o adulto que assume a si mesmo é outro papo, ok? Você é o adulto que se assume, não existe essa coisa assim, eu vou ser mimado o resto da vida. Se é isso que eu sinto, que eu preciso de mimo, é porque eu não me dou atenção nenhuma. E eu fico esperando que o outro me dê, que o outro contemple a lacuna que eu não preencho na minha própria vida, né? E aí a outra pessoa passa a ser o que te acompanha, o que vai junto, mas não significando nas mesmas jornadas, nos mesmos caminhos, nas mesmas trilhas. Tá? O ter uma pessoa é a oportunidade de poder se ver. Isso é encantador, ok? E a liberdade de poder se ver, até o quanto tu tá tendo essa liberdade, vem nesse relacionamento, ok? Então, assim, medo, outro ponto, outra atitude bombástica, medo de se envolver. É difícil se ver e se deixar ver intimamente por outros. As pessoas vão ver o que a gente fez de legal, mas vão ver nossos podres, o que não tá dando certo. Aí a gente volta lá pro primeiro ponto, né? Na verdade, o segundo ponto de andar de máscara. Né? E todo o resultado que nós tivemos anteriores serviram para trazer a gente até aqui. Então, quando a pessoa chega assim, difícil me envolver com as pessoas, difícil me relacionar, difícil fazer amizades para começar, né? Que dirá ter um relacionamento, me permitir um relacionamento, me permitir ser vista, né? Então, tem tudo isso por trás, as vivências anteriores, que são a partir da aceitação dessas vivências que a gente tem uma jornada mais produtiva, a gente para de brigar com o nosso passado e a gente para de se esconder das coisas que a gente acha que fez errado, ou das histórias tristes, ou das vergonhas nossas, ou de como envolvemos com outras pessoas, né? É a história do medo de perder o que nunca teve. O medo de perder o que nunca teve. Meu Deus do céu. E na verdade a gente não tem outro, a gente só tem a si mesmo, ok? E o outro é só companheiro de jornada. Então, se a pessoa tiver mais amor, mais respeito por si mesmo,
você supera 90% dos conflitos relacionais. Uma vez uma cliente disse assim, Nara, então eu ficar do meu lado, eu devo brigar pelas minhas opiniões. Eu disse, respira fundo e solta. Estar do seu lado é o seu primeiro que lhe ouve, inclusive nas suas questões não resolvidas, nas suas feridas, nas suas desventuras, ok? É isso que é estar do seu lado, não é aquele que está pronto, é o companheiro da guerra. Tá? É o aliado no encontro de si mesmo. Não sei se ela entendeu, né, a minha explicação, mas alguns dias atrás ela chegou e disse assim, Nária, eu vejo que eu tô sempre em pé de guerra com as pessoas. Pois é, isso é uma percepção importante, falei pra ela, porque se tu tá em pé de guerra com alguém, significa que esse pé de guerra já tá dentro de ti, já mora dentro de ti, tá só externalizando, né? E o nível de exigência que tu tem de outro, no mínimo é 3 vezes pior em ti. E aí ela passou uns dias sem me mandar mensagem, mas ela de vez em quando tem os insights, né? E porque ela tá fazendo sequências de EFT todos os dias. E aí ela fica super, porque ela também participa do meu grupo de mentoria Próspera, segundo trimestre. E aí ela disse pra mim, Nara, agora que eu me dei conta, eu quase disse pra ela, né? Puxa vida, né? Que bom que tu te deu conta, mas é exatamente sobre isso que a gente tá trabalhando desde o início. Eu lembro que teve uma outra cliente também que eu comentei, ela disse assim, Nara, como eu culpo as pessoas, eu culpo a mim, eu tô sempre julgando as pessoas, agora que eu tô me dando conta disso. Aí eu falei pra ela, pois é importante tu perceber isso, porque é isso que nós temos feito EFT desde o início das nossas sequências pro teu objetivo. Aí ela ficou meio reflexiva, depois ela voltou a falar comigo de novo, depois de uns dias, ela voltou a mandar mensagens pra mim. Então, assim, a importância da gente perceber onde a gente tá na relação com a gente mesmo. E é claro, a gente vai replicar isso com os que estão mais próximos ali, né? A gente vai repetir o que a gente já treinou em nós, tá? Esse sim é forte. Eu vou, nesse casamento, transformar o outro. E aí você passa a ser o que controla a relação. Aquele que dá as cartas. Tá? Às vezes também está envolvida a questão de quem ganha mais. Mas tirando essa questão de quem ganha mais, o que tem realmente por trás de quem está ali tentando controlar é porque tem as suas feridas que ela não controla. Então ela tem um medo de ver isso ao redor, de novo, pulando, e ela começa a tentar controlar os outros. Então aí, nessa questão, é tão importante, né, a pessoa parar de tentar controlar os outros e começar a gerenciar suas emoções, o que ela sente dentro dela, o que tá lá, o que ainda tá desorganizado do seu passado, mal entendido, tá? O que não tá funcionando, como ela tá se sentindo com ela mesma, com as questões do passado. Então, assim, não consigo me achar, e aí então vou ajudar os outros a se achar. Em vez de fazer o contrário. Bom, por que eu não tô conseguindo me achar? Por que eu me sinto ferida, quase? Se eu acho que o outro tá numa condição, alguma coisa está errada com ele, é porque eu sinto que tem alguma coisa errada comigo. Então, o que é isso? É nas minhas relações familiares, é nos meus medos do passado, é nos traumas que eu tive, tá? A importância de fazer EFT, técnica da carta desabafo, técnica do palquinho, técnica da cena de cinema para os eventos traumáticos, sempre tem cenas. E como é importante fazer EFT até zerarem as notas. Então, é muito importante. A nossa live está quase terminando. Eu fico contente de poder conseguir passar tanta informação em tão pouco tempo para vocês, mas eu quero só dar uma recado de pessoal que apareceu aí e depois já entrar na sequência de EFT para vocês aproveitarem mais ainda, né? Porque o blá 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 é bacana para vocês se permitirem se abrir para entrar em outros estágios, mas é EFT que faz realmente a transformação. Rosa, rica noite, Marciele, rica noite, Nádia, já vão compartilhando aí, hein?
João Carlos, Cláudio, Cleusa, Márcia, Cláudia, Daniele, Marciele, Ilaine, Márcia Axix, Ruiad, Olivia, Marina, Luciane, Pamela, Graça, Platão, Beatriz, Ana Cristina, Maria Aparecida, Taurino, Quinho, Michel, Vanessa. Tem mais de um Michel aqui, tem um outro, tem a Michele também, Sabrina, Jaqueline, Mariana, deixa eu ver se eu tô reconhecendo mais alguém aqui nas câmeras, a Cleusa. Eu quero desejar a todos uma rica noite, um incrível final de semana, mas não foge que tem sequência de FT agora, Nesse momento quero que vocês respirem fundo. E hoje eu vou fazer uma sequência um pouquinho diferente, que ela é mais consciencial do que transformadora de resultados. Mas na verdade, quando a gente vai na consciência, a gente está um nível acima da remoção dos bloqueios, ok? Então vamos lá, respire fundo. Topo da cabeça. Eu me relaciono com os meus pares, como me relaciono intimamente comigo. Procuro assim perceber como me trato. Como ainda guardo feridas do passado. E como posso colocar luz nessas questões não resolvidas? Para viver melhor comigo e tudo que já passei e presenciei. Meus medos que brotam nos relacionamentos interconjugais. Que começo a perceber agora. Meus traumas não curados. Minhas feridas do passado abertas ainda. Que trazem muitos medos e me impedem de me soltar. Que acaba me fazendo ter relacionamentos complicados. Que só demonstram um relacionamento complicado comigo mesmo. E ao mesmo tempo distante de mim. Eu aceito colocar luz no meu passado. Aceito me sentir melhor com o meu passado. Aceito me tratar bem. Me dar amor. Me acolher. Me dar suporte. Ser a pessoa que olha para o próprio passado com apreço, com entusiasmo, sabendo que seu passado serviu para trazer até o momento presente. Começo a aceitar, curar meus medos, minhas feridas, minha criança interior. Fico do lado dela, mesmo que ainda machucada, carente, esquecida por mim mesma antes. Essa luz verde esmeralda que envio agora para essa parte de mim ferida. E os anjos que me rodeiam e me protegem também emitem energia e força para a autoaceitação. Respira fundo e solta. Com imensa alegria, mais uma vez,
Sou Nara Miller e caso queiram rever essa live, ela é interessante, que vai ampliar a consciência de vocês, que é um ponto que vai além da remoção de bloqueios. E os replays ficam no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's. E também tem minha fanpage Nara Muller EFT. Então fiquem à vontade para visitar, curtir e comentar. Uma rica noite, excelente final de semana e até a nossa próxima live, terça-feira, 8h30, que eu vou falar de emoções e atitudes que podem fazer uma pessoa adoecer cada vez dentro de um aspecto diferente. Rica noite, tchau!